Meus amigos, eu acho que o moleque tem que jogar mais tempo. E você? Quem tem que achar mesmo é o Abel, né? E tudo tem uma explicação. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a absolutamente nada. Eu não sei se a vinheta saiu bugada ou não, eu também não sei a razão do porquê ela sai bugada. Porém, acredito eu, já virou uma marca aqui deste singelo local que busca os 400 mil inscritos e hoje vai falar de Endrick e os minutos minguados da joia palmeirense nos últimos jogos. O 2023 se desenhava um ano para o salto do Endrick, depois de ser vendido pelo Real Madrid pela bagatela que foi, apontado como uma das grandes joias do futebol brasileiro em muito tempo, e com razão, o Endrick é um fenômeno nas categorias de base. As aparições dele no profissional em 2022, elas foram muito boas, e a perspectiva para 2023 era de que seria dali para melhor, ainda mais ele iniciando o ano como titular. Porém, ele perdeu lugar no time do Palmeiras durante o Campeonato Paulista. O Abel voltou ao desenho que ele considerava o mais seguro, com o Rony fazendo o papel de 9, e aí, depois da contratação do Arthur, aí é que o cenário ficou ainda pior, né, para o Endrick, porque o Arthur tomou conta do lado direito, o Dudu foi invertido de lado e foi para o lado esquerdo, até a lesão do Dudu, que voltou a abrir um debate de como encaixar o Endrick. Será que ele não pode ser um substituto para o Dudu? Aí você vai falar, mas eles não fazem a mesma função, a gente está falando de um camisa 9 comparado a um ponta que até sai do lado para dentro. A gente vai tocar nesses pontos aqui, mas para mim o principal aspecto não é esse. Priscila Senhorans, que é repórter lá da TNT Esportes, nossa parceira e companheira de trabalho, ela tem uma apuração que casa com algo que eu também consegui coletar de informação do porquê os minutos minguados do Endrick. E a Priscila trouxe a informação no prorrogação do último final de semana, logo depois do derby, inclusive, de que o Abel ele prioriza atletas que fazem parte do projeto do Palmeiras a médio e longo prazo, que ele enxerga continuidade naquela relação. E não é o caso do Endrick, que vai embora na metade do ano que vem, na metade da próxima temporada, início da próxima temporada europeia. Eu entendi ali que alguns aspectos não faziam sentido, porque quando o Palmeiras soube da informação de que ele ia para o Real e tal, não sei o que, a gente estava falando ali de 1 ano e meio de Endrick para frente ainda. 1 ano e meio é muito tempo no futebol. 1 ano e meio tem gente que chega num clube, é contratado, entrega o que tem que entregar e vai embora. O Pablo Mari, por exemplo, chegou em agosto, na metade do ano de 2019, entregou tudo para o Flamengo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi embora, ponto. E assim, num espaço muito curto. E outros jogadores e outros exemplos. O Scarpa, por exemplo, em 2022, o melhor ano da carreira dele, o Palmeiras já sabia que ao final da temporada ele ia embora, porque ele queria a experiência de jogar fora. E nem por isso ele perdeu espaço. Porque, obviamente, ele já era um titular, ele estava jogando muito, você não ia punir o clube e ia sugar e tirar o que ele tinha para entregar de bom até o fim. Então, eu não vejo muita lógica nessa relação. Mas aí eu fui fuçar os porquês e algumas coisas até fazem sentido. E a gente vai esmiuçar aqui. O Endrick é uma aposta, mas muito próximo de uma certeza, né? Ele foi uma aposta do Real e ele é uma esperança do futebol brasileiro. Por falar em aposta, que belíssimo gancho, PagBet, que tem uma relação íntima comigo já desde o ano passado, eu agradeço imensamente por isso, até porque aqui a gente fala abertamente sobre não se iluda com casa de aposta e com site de aposta, ele não vai deixar ninguém rico, ele não é um segundo emprego, ele não é renda extra, ele não vai lhe aposentar, ele é um lugar para você se divertir, brincar e deixar lá o que você pode perder. É o que eu faço e aconselho todo mundo aqui a fazer a mesma coisa. Lá na PagBet, inclusive, tem ótimas cotações de projeção futura de título brasileiro. O Botafogo segue com a odd que mostra que ele é o favorito, mas tem uns cenários ali interessantes, inclusive cenários de rebaixamento. E aconselho a dar uma olhada ali, tem projeções bem legais, com rendimentos retornando bem interessantes. Mas, repito, deixe lá o que você pode perder, o link está na descrição do vídeo, beleza? Apostas a partir de R$1 e saques a partir de R$20. Tem muito site aí
que cobra depósito de 30, de 10, de 15. O PagBet é a partir de R$1, você já está brincando, beleza? Vamos dar uma olhada, antes de esmiuçar o que eu tenho, dá uma olhada no Endrick no Brasileirão, especificamente. São 16 jogos, sendo apenas 4 como titular. E nesse cenário, a média de minutos do Endrick por partida é de 30 minutos. É muito pouco, né? 30 minutos, um garoto de 17 anos, você... É difícil, assim, é um processo, né? É um processo, você vai colocando o jogador aos poucos, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando minutagem, e é um time muito arrumado, o Palmeiras mesmo, é difícil ter brecha. Agora tem, com a contusão do Dudu, e eu vou chegar lá já já. Gols, 4, e aí se você olhar, por exemplo, o Suárez tem 6 no Campeonato Brasileiro, sendo titular absoluto do Grêmio, só a título de comparação. Não estou comparando o nível de jogador, nem estou comparando o nível de produtividade para o time. Aqui é apenas o número pelo número. E aí a gente está vendo aqui, né? Ele demora 121 minutos, mais ou menos, para fazer um gol. Chutes realizados por jogo, dá quase 1 por jogo, é pouco, mas, de novo, a minutagem também ela é muito, muito minguada. Perdeu 3 grandes chances, tem uma conversão ali de 30%, né? 1/3 mais ou menos, ou seja, a cada 3 chutes ele converte 1. Está chutando pouco, mas está convertendo ok. É uma conversão que, se a gente for comparar com alguns bons atacantes e artilheiros do campeonato, vai estar proporcionalmente a mesma coisa ali. Em passe, ele ainda não deu nenhuma assistência, trabalhando na interceptação, dribles certos por jogo também um nível baixo, disputas vencidas já aumenta, o Endrick fisicamente ele é muito forte, mas aqui está algo que me chama muita atenção, né? O Endrick, ele tem nos últimos 10 jogos, por exemplo, pelo Palmeiras, em 6 ele sequer foi utilizado. É desproporcional ao talento do Endrick e muitas vezes a demanda desse Palmeiras, que em algumas situações precisou de um segundo atacante ou precisou de um atacante com uma característica diferente da do Rony. Quando eu falo da brecha deixada pelo Dudu, no Paulista e em alguns outros jogos, o Abel chegou a usar o Endrick aberto pelo lado esquerdo, inclusive. E ele não foi mal. O Endrick tem um trabalho defensivo e uma explosão muito forte para fazer essa ajuda, e ele, com espaço na velocidade, é difícil ser parado. E com uma tese que eu defendo de que o Endrick jogando aberto ou mais distante do gol, deixando o Rony de 9 e ele flutuando fora, até saindo da esquerda para dentro, papel parecido com o do Dudu, talvez a pressão em cima do Endrick diminua, mesmo ele sendo titular, porque ele poderia ser avaliado em jogar bem e não necessariamente fazer gols. Como o Dudu, que não vive um bom ano, é verdade, ele foi importante para o Palmeiras em muitos jogos, mesmo sem fazer gol. Porque ali, distante do gol, jogando como ponta ou como um segundo atacante aberto pelo lado, o Endrick talvez tenha menos cobrança de artilharia, de poder de decisão. E acho que isso foi um problema em 2023 para ele. Por quê? Porque vem da base, fazendo uma quantidade absurda de gols, ganhando todos os títulos na categoria de base do Palmeiras, e invariavelmente sendo artilheiro dos campeonatos que disputou. Aí sobe para o profissional, poucos jogos num Palmeiras já virtualmente campeão brasileiro, vai bem até, e aí ganha a titularidade em 2023, acho que com mérito. O plano inicial do Abel era entender ali o Endrick no Paulista. Só que aí os gols vão demorando a acontecer, ficam espaçados, ele vai sendo substituído, e aí o Flaco tem mais gols, ali no Paulista, ele numa reta final é decisivo, o Rony volta para a função dele e exerce melhor, o time volta a se ajustar. Então, no final das contas, o ser camisa 9, que é o que ele é no profissional, e a realidade é totalmente diferente, cobrou um preço muito alto para o Endrick. E é, de fato, muito cruel com um menino que na época tinha 16 anos, agora em julho ele fez 17. Mas é muito pouco, véio, de idade, é muito pouco de rodagem. Mas é muito pouco de minutagem para o talento que ele tem. Ter 30 minutos em média por jogo no Brasileiro, ter jogado só 4 jogos como titular, acho pouco. Acho que ele pode ser usado no lugar do Dudu, agora machucado, né? E ser testado ali. Eu acho que ele tem mais bola que o Flaco, mais bola que o Breno Lopes, mais bola do que o John, mais bola do que qualquer outro concorrente. E a alternativa do Abel de botar o Mike na direita e inverter, trocar o Arthur de lado, para mim claramente não funcionou. Não pelo Mike, que entrega ali, ele vai bem de ponta pela direita, eu acho que o Palmeiras estaria bem servido. A questão é que você prejudica o Arthur e você tira o melhor do Arthur.
ele fica muito distante da sua melhor versão, fica torto, tem uma dificuldade gigantesca de só ir para a linha de fundo e não ter o lado de dentro para jogar. Então, acho ruim a decisão do Abel, acho que o Arthur deve voltar para o lado direito, onde ele funciona melhor, onde ele entrega mais, onde ele estava excelente, inclusive, que foi uma contratação precisa do Palmeiras para a temporada. Acho que o Richard Rios foi outra. Foram as únicas, né? Mas o Arthur, muito bem. Na direita, na esquerda, eu já acho que há uma perda. E o Endrick foi bem ali ao ser usado. Mas aí vem o ponto da Priscila, desse olhar do Abel, de não entender ali algo tão conectado. E aí, ouvindo pessoas e entendendo a situação, o que acontece? Se você é líder e você tem dois jogadores ali entrando e entregando razoavelmente a mesma coisa, ou treinando num nível parecido, só que um vai ficar e não dá nenhuma mostra de que está pensando fora do Palmeiras, e o outro, putz, teve uma venda milionária para o Real Madrid, é natural que se fale sobre isso. Por exemplo, o Endrick foi recentemente lá na TNT, deu uma entrevista muito legal para a gente, falando da Champions, a expectativa de estar lá no ano que vem e tal. É óbvio que existe um futuro claro do Endrick, já palpável, fora do Palmeiras. E aí, na hora de tomar uma decisão, de dar uma oportunidade, você tem dois caras treinando num nível muito parecido, tipo Flaco e Endrick. Não estou comparando os dois como jogador, tá? Estou falando do que estão entregando nos treinos, e aí, baseado em informações confiáveis. Os dois treinando num nível próximo. O Endrick não está engolindo nos treinos. O Flaco cheio de vontade, mostrando para o Abel, putz, eu quero muito. Ou o próprio Breno Lopes. Na hora da dúvida, tu vai em quem tu fala, bicho, esse cara ano que vem vai estar aqui. Provavelmente, porque ele quer estar, ele vai estar, ele tem contrato, e eu sinto que ele está mais conectado. E aí, às vezes, internamente, se sente falta do Endrick mais participativo nesse dia a dia de Palmeiras. Tipo, chegando bem antes ali no treino, ficando um pouco depois, sabe? Consumindo o ambiente Palmeiras. Mas, de novo, isso eu não condeno e não critico, eu entendo, porque a gente está falando de um moleque de 17 anos, que às vezes tem um outro compromisso, que às vezes, pô, ele não pode nem dirigir, pô, a volta dele para casa não depende dele, depende de outra pessoa, a cabeça dele enquanto profissional ainda está se formando. Então, assim, ele fica chateado por jogar menos do que o seu talento faz valer que ele merece, ao passo que o Abel não enxerga ali sabe, a entrega plena e 100%, e aí não é uma falta de compromisso. É em comparação a outros ali, ele entender que, putz, na hierarquia aqui eu entendo que fulano, Beltrano, talvez hoje estejam mais alinhados com o que eu quero. E aí você tem que, no dia a dia, ir demonstrando, detalhe por detalhe, que fala, cara, eu tô 100% aqui ainda. Por mais que eu já tenha um contrato com o Real Madrid, uma apresentação marcada e uma ida garantida, eu tô aqui. Como vários outros jogadores já foram vendidos antes do término dos seus contratos e tiveram um ótimo desempenho, não perderam a condição de titular, não perderam a confiança dos seus treinadores. Eu entendo que no caso do Endrick, ele foi tendo que construir tudo ao mesmo tempo, né? Ele teve a venda, ele subiu para o profissional, ele virou titular, ele foi precisando construir tudo junto com o fato de já ser praticamente um jogador do Real Madrid. É complexo. E eu entendo a chateação do Endrick, porque na bola eu acho que ele merece mais minutos, e acho inclusive que terá a tendência que você tem uma mudança de comportamento, de postura, para tentar mostrar que essa relação ela pode, até o meio do ano que vem, ser muito mais intensa do que ela é hoje. E eu entendo também o Abel, enquanto líder, ter restrições e ressalvas na hora de priorizar quem vai botar, entendeu? Até porque quem está na disputa, além de, na visão do Abel, tá mais consumindo o ambiente de Palmeiras, o projeto do Palmeiras, fazer parte do projeto mais para frente, porque contratualmente ele vai estar, enfim, ele está mais ali, são caras mais experientes, né? São caras mais rodados. Então é muito difícil. Mas que é fato que o Endrick tem mais talento que todos os seus concorrentes hoje na reserva do Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma. E acho
que, olhando para o desenho do time, o melhor cenário seria Arthur na direita, Rony pelo meio, Endrick pela esquerda. Vamos ver. O tempo dirá quem tem razão.